O sol da tarde caía sobre o casarão dos Almeida em Ribeirão Bonito, pequena cidade do interior paulista. Helena observava pela janela os convidados que chegavam para o velório de seu pai, Antônio Almeida, falecido 3 dias antes após longa batalha contra um câncer. As pessoas vestidas de preto contrastavam com o colorido do jardim que seu pai tanto amara em vida. Helena suspirou, sentindo o peso da responsabilidade que agora carregava. Como filha mais velha, coube a ela organizar a cerimônia e lidar com os assuntos pendentes. Seus irmãos, Ricardo e Daniela, haviam chegado na noite anterior. O primeiro, vindo de São Paulo, onde trabalhava como executivo em uma multinacional, ou a segunda, de Florianópolis, onde lecionava na Universidade Federal. Os 3 não se reuniam há quase 2 anos, desde o aniversário de 80 anos do pai. A relação entre eles já era distante havia anos, cada um seguindo seu caminho após saírem da casa paterna. Helena foi a única que permaneceu na cidade, cuidando do pai nos últimos anos de vida, administrando a pequena pousada da família enquanto os irmãos construíam suas carreiras nas capitais. Os Cardoso acabaram de chegar, anunciou Márcia, a governanta que servirá a família por mais de 3 décadas. E o Dr. Mendes pediu para avisar que estará aqui em 1 hora para a leitura do testamento, como seu pai havia solicitado. Helena assentiu, dirigindo-se à sala onde Ricardo folheava distraidamente um álbum de fotografias antigas. Daniela estava no jardim, fumando um cigarro, já hábito que o pai sempre detestara. O advogado vem em 1 hora, Helena informou, sentando-se ao lado do irmão. Papai quis que o testamento fosse lido logo após o velório, antes mesmo do enterro. Típico dele, sempre querendo controlar tudo, até depois de morto, comentou Ricardo sem levantar os olhos do álbum. Não comece, Ricardo, Helena respondeu, cansada. Pelo menos hoje, vamos tentar manter a paz. O velório transcorreu com a formalidade característica das famílias tradicionais do interior. Antônio Almeida, ex-prefeito da cidade e dono da maior pousada da região, era uma figura respeitada. Muitos compareceram para prestar suas últimas homenagens, mas poucos notaram a tensão entre os 3 filhos do falecido. Quando o último visitante se retirou, o Dr. Mendes, advogado e amigo de longa data da família, reuniu os 3 irmãos no escritório que fora de Antônio. Um cômodo escuro, repleto de livros e lembranças de uma vida dedicada aos negócios e à política local. Antônio deixou instruções específicas, começou o advogado, ajustando os óculos enquanto abria sua pasta. Ele revisou este testamento há apenas 6 meses, quando seu estado de saúde piorou. Os 3 irmãos sentaram-se em silêncio. Helena mantinha as mãos no colo, apertando um lenço. Ricardo, impaciente, tamborilava os dedos na mesa de madeira maciça. Daniela, com olhar distante, parecia querer estar em qualquer outro lugar. Vou direto ao ponto, como era do gosto dele, continuou o Dr. Mendes. Antônio deixou a pousada e a casa principal para Helena, em reconhecimento aos anos de cuidado que ela lhe dedicou. Ricardo endireitou-se na cadeira, seu rosto endurecendo. Daniela soltou um riso seco, sem humor para Ricardo, ele deixa o apartamento em São Paulo e uma quantia de R$200 mil. Para Daniela, a casa de praia em Ubatuba igual quantia em dinheiro. O silêncio que se seguiu era denso como névoa. Helena mantinha os olhos baixos, como se já esperasse a tempestade que viria. Isso é tudo? Perguntou Ricardo finalmente, sua voz controlada, mas carregada de indignação. A pousada sozinha vale mais que tudo isso junto. A decisão do seu pai foi clara, respondeu o advogado, sem se abalar. Ele acrescentou uma carta explicando seus motivos, que devo ler agora. Poupe-nos da hipocrisia, interrompeu Daniela, levantando-se. Papai sempre teve suas preferências. Helena sempre foi a filha perfeita, enquanto nós éramos os desgarrados. Não é justo, Dani, protestou Helena, sentindo as lágrimas ameaçarem cair. Vocês escolheram partir. Eu fiquei. Cuidei dele quando a saúde começou a falhar. Onde vocês estavam quando ele precisava de ajuda para tomar banho? Ou quando passava noites sem dormir com dor? Ah, claro, rebateu Ricardo, levantando-se também. Agora você vai jogar isso na nossa cara. Você ficou porque quis.
Porque nunca teve coragem de construir sua própria vida longe das saias dele. E agora é recompensada por isso. Dr. Mendes pigarreou, tentando acalmar os ânimos. Há mais uma cláusula que devem conhecer. Antônio estabeleceu que a pousada só poderá ser vendida se houver concordância unânime entre os três. Caso contrário, deve permanecer como propriedade da família por pelo menos 10 anos após sua morte. Ótimo, ironizou Daniela. Nem podemos nos livrar desse lugar. Helena sentiu o rosto queimar. Esse lugar, como você diz, sustentou nossa família por gerações. Pagou seus estudos na capital, bancou seu intercâmbio, e agora você fala como se fosse um fardo. Para você nunca foi, respondeu Daniela. Você sempre amou essa cidade, essa vida. Nós queríamos mais, queríamos o mundo. E o tiveram, concluiu Helena. Às custas do trabalho dele. Do nosso trabalho. Dr. Mendes fechou sua pasta, percebendo que não era o momento para a carta. Vou deixá-los a sós para processar tudo isso. Amanhã, após o enterro, podemos discutir os detalhes práticos. Quando o advogado saiu, os três irmãos permaneceram em silêncio por alguns instantes. O relógio na parede marcava o tempo com um tic-tac que parecia ensurdecedor na quietude tensa do escritório. Isso não vai ficar assim, disse Ricardo finalmente, dirigindo-se à porta. Vou contestar esse testamento. Faça o que quiser, respondeu Helena, cansada. Mas mamãe se reviraria no túmulo se visse no que nos transformamos. Daniela, que permanecerá calada, de repente perguntou: por que você acha que ele fez isso? Por vingança. Para nos punir por termos saído? Helena olhou para a irmã, vendo pela primeira vez naquele dia não a professora universitária bem-sucedida, mas a menina sensível que um dia fora sua companheira de brincadeiras. Não sei, Dani. Talvez ele realmente achasse que era justo. Ou talvez houvesse coisas que vocês não sabiam. Que coisas? Indagou Ricardo, voltando-se. Helena hesitou, olhando para a gaveta trancada da escrivaninha do pai. Coisas que descobri enquanto organizava os documentos dele. Coisas sobre o passado. Sobre mamãe. Sobre o verdadeiro motivo da briga dele com vovô. Os olhares dos três se encontraram, carregados de perguntas não feitas e respostas ainda desconhecidas. Do lado de fora, o sol se punha, lançando sombras alongadas pelo jardim, anunciando o fim de um dia e o início de uma noite que prometia ser longa para os irmãos Almeida. A manhã do enterro amanheceu nublada, como se o céu compartilhasse do luto da família Almeida. Helena acordou cedo, depois de uma noite mal dormida. Seus pensamentos oscilavam entre as memórias do pai e a discussão acalorada da noite anterior. Enquanto preparava um café, viu Daniela entrando na cozinha. Não conseguiu dormir também? Perguntou Daniela, servindo-se de café. Helena negou com a cabeça. Muita coisa para processar. As duas ficaram em silêncio, até que Daniela falou: o que você quis dizer ontem? Sobre coisas que não sabíamos. Helena hesitou, avaliando se aquele era o momento certo. Antes que pudesse responder, Ricardo apareceu à porta da cozinha, já vestido para o funeral. Vocês precisam ver isso, disse ele, segurando alguns papéis. Encontrei no quarto de hóspedes, na gaveta da mesa de cabeceira. O que é? Perguntou Helena, preocupada. Cartas. Da mamãe para um homem chamado Carlos Eduardo. Datadas de 1985. Helena empalideceu. Aquele nome não lhe era estranho, mas nunca imaginara que. Carlos Eduardo Mendonça? Perguntou, quase num sussurro. Ricardo assentiu, surpreso. Você o conhece? É o dono da construtora que sempre quis comprar o terreno da pousada. Lembra que papai se recusava a negociar com ele, mesmo quando ofereceram o dobro do valor de mercado? Daniela pegou as cartas das mãos do irmão, lendo rapidamente. Seu rosto se transformou em uma máscara de espanto. Meu Deus, murmurou. Mamãe e eles tinham um caso. Ricardo sentou-se pesadamente. E tem mais. A última carta é de quando mamãe já estava grávida de você, Helena.
Ela fala sobre não ter certeza de quem era o pai. O silêncio que se seguiu parecia sufocante. Helena tentava processar a informação, conectando os pontos. Por isso papai mudou tanto depois que mamãe morreu no parto. Não foi só a perda, e era a dúvida. Mas ele te criou como filha, observou Daniela. Te amou como filha. E deixou a maior parte da herança para você, completou Ricardo, seu tom menos acusatório agora. Talvez fosse uma forma de compensação. Por todas as vezes que a dúvida o consumiu. Helena sentia-se tonta. Toda a sua vida, toda a sua identidade parecia desmoronar diante de seus olhos. Precisamos falar com o Dr. Mendes. Se ele era amigo de papai, talvez saiba mais sobre isso. Após o enterro, que transcorreu sem incidentes, os 3 irmãos dirigiram-se ao escritório do advogado no centro da cidade. O pequeno prédio comercial da década de 70 abrigava o escritório de advocacia há mais de 40 anos. Dr. Mendes recebeu-os com surpresa. Não esperava vê-los tão cedo. Pensei que estariam resolvendo questões do funeral. Encontramos algo que precisa de explicação, disse Ricardo, colocando as cartas sobre a mesa. E acreditamos que o senhor possa nos ajudar. O velho advogado empalideceu ao ver os papéis. Com um suspiro profundo, tirou os óculos e esfregou os olhos cansados. Seu pai não queria que soubessem disso desse jeito, disse ele finalmente. A carta que não li ontem e explicava parte dessa história. Quanto o senhor sabe? Perguntou Helena, sua voz trêmula. O suficiente. Seu pai descobriu sobre o caso depois que sua mãe morreu. Encontrou as cartas, assim como vocês. Foi até Carlos Eduardo, confrontou-o. Houve uma briga feia. E a questão da paternidade? Perguntou Daniela. Helena é. Seu pai fez um teste de DNA há cerca de 10 anos, quando Helena teve aquele problema de saúde que exigiu investigação genética. Foi discreto, usou meus contatos em São Paulo. Helena aprendeu a respiração. E o resultado? Dr. Mendes olhou-a com compaixão. Antônio não era seu pai biológico, Helena. A revelação, mesmo meio esperada após lerem as cartas, caiu como um raio. Helena sentiu o chão sumir sob seus pés. Toda a sua vida, toda a dedicação ao pai e que não era seu pai. Por que ele nunca me contou? Por que esconder isso? Por amor, respondeu o advogado simplesmente. Ele te amava como filha, independentemente do sangue. Mas a verdade é que isso o corroeu por dentro durante anos. O ressentimento contra Carlos Eduardo, que nunca soube do resultado do teste, a mágoa por sua mãe, que levou o segredo para o túmulo. Ricardo, que permanecerá em silêncio, de repente compreendeu. Por isso ele nunca vendeu a pousada para a construtora. Era uma forma de vingança. E por isso ele deixou tudo para Helena, completou Daniela. Era sua forma de dizer que, apesar de tudo, ela era sua filha de verdade. Helena sentia lágrimas queimarem seus olhos. E Carlos Eduardo? Ele sabe sobre mim? Suspeita, talvez. Mas nunca procurou confirmar. Era um homem casado, de família tradicional. Um escândalo desses arruinaria sua reputação. Helena levantou-se abruptamente. Preciso vê-lo. Preciso olhar nos olhos do homem que é meu pai biológico. Helena, não, advertiu Ricardo. Não nesse estado. Precisamos pensar, planejar. Planejar o quê? Minha vida inteira foi uma mentira. Dr. Mendes interveio, vá mais uma coisa que precisam saber. A cláusula sobre a venda da pousada e tem um motivo específico. Carlos Eduardo ainda quer aquele terreno. Ofereceu uma quantia ainda maior após a morte de Antônio. Seu pai sabia que isso aconteceria e quis garantir que a decisão seria tomada em conjunto por vocês 3. Daniela franziu o senho. Então essa história toda ainda não acabou. Longe disso, confirmou o advogado. A construtora Mendonça está planejando um grande resort na região. O terreno de vocês é a última peça que falta. Ricardo levantou-se também.
Precisamos conversar, os três, antes de tomar qualquer decisão precipitada. Helena concordou relutantemente. Os três irmãos saíram do escritório em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos. A cidade pequena parecia agora um cenário estranho, como se tudo que conheciam tivesse se transformado de repente. Caminharam até uma praça próxima e sentaram-se em um banco sob uma grande figueira. Helena finalmente falou, sua voz mais calma: vocês devem me odiar agora. Eu recebi a maior parte da herança sem nem mesmo ser filha legítima. Ricardo balançou a cabeça. Não seja tola. Isso não muda quem você é para nós. Você é nossa irmã, crescemos juntos. Ricardo tem razão, disse Daniela, segurando a mão de Helena. E, pensando bem, isso explica muita coisa. A forma como papai às vezes se distanciava de você, mesmo quando você se dedicava tanto a ele. Eu sempre senti isso, admitiu Helena. Algo como, e uma reserva. Achei que era por eu não ter saído, conquistado o mundo como vocês dois. E sobre Carlos Eduardo? Perguntou Ricardo. O que pretende fazer? Helena respirou fundo. Não sei ainda. Parte de mim quer confrontá-lo, exigir respostas. Outra parte tem medo do que posso descobrir. E quanto à pousada? A oferta de compra? É irônico, não é? Observou Helena com um sorriso triste. O homem que pode ser meu pai biológico quer comprar a propriedade do homem que me criou, que me amava apesar de saber que eu não era sua filha de sangue. Os três permaneceram em silêncio, observando crianças brincarem na praça, a vida seguindo seu curso, alheia ao drama que se desenrolava dentro deles. O vento agitava as folhas da velha figueira, sussurrando segredos que pareciam ecoar os da família Almeida. O que papai teria feito? Perguntou Daniela finalmente. Ricardo deu uma risada curta. Provavelmente teria recusado a oferta só para contrariar Carlos Eduardo. Mas nós não somos ele, disse Helena. E agora, mais do que nunca, preciso entender quem eu realmente sou. Uma semana após o enterro de Antônio Almeida, a mansão da família mantinha um ar de luto, com as cortinas semicerradas deixando entrar apenas filetes de luz. Helena estava no escritório que fora do pai, organizando documentos quando ouviu a campainha. Márcia, a governanta, apareceu à porta. Dona Helena, tem um senhor querendo falar com a senhora. Carlos Eduardo Mendonça. Helena sentiu o coração disparar. Não havia procurado o homem que possivelmente era seu pai biológico, mas eis que ele vinha até ela. Por um momento, considerou recusar a visita, mas a curiosidade e a necessidade de respostas falaram mais alto. Pode fazê-lo entrar, Márcia. Minutos depois, um homem alto de cabelos grisalhos e postura elegante entrou no escritório. Helena reconheceu-o de eventos da cidade, mas nunca haviam sido formalmente apresentados. Agora, olhando-o com novos olhos, procurava traços seus nele e o formato do nariz, talvez, ou a curva das sobrancelhas. Senhorita Almeida, agradeço por me receber, disse ele, sua voz grave e controlada. Meus sentimentos pelo seu pai. Antônio era um homem de respeito. Helena indicou uma cadeira. Obrigada. O que o traz aqui, Sr. Mendonça? Carlos Eduardo sentou-se, desabotoando o paletó caro. Imagino que saiba sobre meu interesse na propriedade da sua família. Agora que seu pai, e bem, pensei que talvez pudéssemos retomar essa conversa. Direto ao ponto, comentou Helena, observando-o atentamente. Típico de um empresário bem-sucedido. O homem sorriu levemente. Seu pai dizia o mesmo. Que eu era impaciente demais. Meu pai falava muito de mim? Perguntou Helena, tentando manter a voz neutra. Uma sombra pareceu cruzar o rosto de Carlos Eduardo. Às vezes. Ele tinha muito orgulho de como você administrava a pousada. Helena decidiu arriscar. Senhor Mendonça, encontramos algumas cartas após a morte do meu pai. Cartas da minha mãe para o senhor. O efeito foi imediato. O empresário empalideceu, seus dedos apertando o braço da poltrona. Entendo, disse finalmente. Então é por isso que aceitou me receber.
O senhor sabia que poderia ser meu pai biológico? Carlos Eduardo ficou em silêncio por um longo momento. Suspeitei. Sua mãe, Clara, nunca confirmou. Depois que ela morreu e não parecia certo interferir. Antônio era um bom homem, um bom pai. Mas o senhor nunca procurou saber com certeza? Tentei, uma vez. Quando você tinha uns 15 anos. Contratei um investigador, pensando em fazer um teste de DNA discretamente. Antônio descobriu, veio até mim, furioso. Houve, e palavras duras. Ele me fez prometer que nunca me aproximaria de você. Helena processava as informações lentamente. E a insistência em comprar o terreno da pousada? Era uma forma de se manter conectado de alguma maneira? Carlos Eduardo desviou o olhar. Talvez. No início, era apenas negócios. Depois, tornou-se uma espécie de obsessão. Como se, de alguma forma, ao possuir aquela terra, eu me aproximasse de uma parte da vida que nunca tive. A porta do escritório se abriu, e Ricardo entrou, seguido por Daniela. Ambos pararam, surpresos ao ver o visitante. Desculpe, não sabíamos que estava com alguém, disse Ricardo, mas seu tom deixava claro que reconhecera Carlos Eduardo. Tudo bem, respondeu Helena. Na verdade, é bom que estejam aqui. Os dois conhecem o Sr. Mendonça? De vista, respondeu Daniela friamente. O homem que há anos tenta comprar nossa pousada. Carlos Eduardo levantou-se, desconfortável. Talvez seja melhor conversarmos em outro momento, senhorita Almeida. Não, interveio Helena. Fiquem todos. Precisamos resolver isso como família. Ricardo e Daniela entraram, fechando a porta atrás de si. O clima de tensão era palpável. O Sr. Mendonça veio fazer uma nova oferta pela pousada, explicou Helena. E acabamos entrando em outro assunto. As cartas, concluiu Ricardo, observando o empresário com olhar crítico. Carlos Eduardo parecia cada vez mais desconfortável. Vejo que todos estão a par da situação. Talvez seja melhor esclarecer tudo de uma vez. Sim, tive um relacionamento com Clara, mãe de vocês. Na época, eu era casado, com filhos pequenos. Foi um erro que sempre lamentei, não pelo sentimento, que era genuíno, mas pela maneira como aconteceu. E Helena? Perguntou Daniela diretamente. O senhor acredita que ela é sua filha? Sempre acreditei que sim, respondeu ele com honestidade. Mas respeitei a decisão de Antônio de criá-la como sua. Ele a amava incondicionalmente. Helena sentiu lágrimas nos olhos. Por que está nos contando isso agora? O que espera conseguir? Carlos Eduardo hesitou. Inicialmente, vim apenas por negócios. Mas agora, e não sei. Talvez um alívio para uma consciência pesada que carrego há décadas. Ricardo, que permanecerá em silêncio, observando, finalmente falou, sua oferta pela pousada. Ainda está de pé? Ricardo, exclamou Helena, surpresa. Precisamos ser práticos, Helena, respondeu o irmão. A pousada está dando prejuízo há anos. Papai só a mantinha por teimosia e, agora sabemos, por vingança pessoal. Sim, a oferta continua, respondeu Carlos Eduardo. Na verdade, estou disposto a melhorá-la consideravelmente. Daniela cruzou os braços. Conveniente, não? Descobrimos que o senhor pode ser pai da Helena e de repente a oferta aumenta. Isso é o quê? Algum tipo de compensação tardia? O empresário não se intimidou. Podem interpretar como quiserem. É um bom negócio para todos. O terreno tem valor estratégico para minha empresa, e vocês receberiam muito mais do que ele vale no mercado. Helena levantou-se, caminhando até a janela. Olhou para os jardins da mansão, para o caminho que levava à pousada logo adiante. Tantas memórias, tantas certezas que agora se desfaziam. Precisamos de tempo para pensar, disse finalmente. Esta não é uma decisão que possamos tomar agora. Carlos Eduardo assentiu. Compreendo.
Deixarei minha proposta por escrito e meus contatos. Quando estiverem prontos para conversar, estarei à disposição. Ele hesitou, depois acrescentou, olhando para Helena, e se quiser conversar sobre e outros assuntos, também estarei disponível. Após a saída do empresário, os três irmãos permaneceram em silêncio por alguns instantes. Você está bem? Perguntou Daniela, aproximando-se de Helena. Não sei, respondeu ela sinceramente. É muita coisa para processar. Ricardo sentou-se na cadeira que Carlos Eduardo ocupará. O que você quer fazer, Helena? Sobre a pousada, sobre ele e sobre tudo. Helena respirou fundo. Quanto à pousada, não acho que devamos tomar uma decisão precipitada. É nosso legado familiar, independentemente de questões de sangue. Mas Ricardo tem razão, ponderou Daniela. Ela está dando prejuízo. E nenhum de nós vive aqui permanentemente agora. Helena voltou-se para os irmãos. E se transformássemos o lugar? Não apenas uma pousada, mas algo mais e significativo. Como o quê? Perguntou Ricardo, intrigado. Um centro cultural, talvez. Ou um espaço para jovens artistas da região. Aquele terreno tem história, tem alma. Vendê-lo para virar mais um resort genérico seria. Seria prático, completou Ricardo. E lucrativo. Daniela observava a irmã com um novo olhar. Isso é importante para você, não é? Manter algo da família Almeida. Helena assentiu. Mais do que nunca. Descobrir que talvez eu não seja uma Almeida de sangue me faz querer preservar ainda mais o legado do homem que escolheu ser meu pai, mesmo sabendo a verdade. Os três irmãos trocaram olhares. Apesar das diferenças, das mágoas acumuladas ao longo dos anos, algo estava mudando entre eles. Uma compreensão mais profunda, talvez. E quanto a Carlos Eduardo? Perguntou Ricardo. Você quer fazer um teste de DNA, confirmar tudo? Helena pensou por um momento. Acho que sim. Não por ele, mas por mim. Para saber quem eu sou, de onde venho. Nós sabemos quem você é, disse Daniela, segurando a mão da irmã. Nossa irmã. Teimosa, organizada demais, com essa mania irritante de sempre fazer o que é certo. Helena sorriu, sentindo o nó na garganta afrouxar um pouco. Obrigada, Dani. O que aconteceu com o vocês devem me odiar agora, brincou Ricardo, imitando a voz da irmã. Os três riram, um som que não ecoava naquela casa havia muito tempo. Vamos com calma, decidiu Helena. Um passo de cada vez. Primeiro, entender nossa situação financeira real, avaliar as possibilidades para a pousada. Depois, e bem, depois eu decido sobre Carlos Eduardo. Quando a noite caiu sobre a propriedade dos Almeida, os três irmãos permaneceram na varanda, compartilhando histórias da infância, relembrando momentos com o pai, de momentos que, para Helena, ganhavam agora novos significados e nuances. A dor e a confusão não haviam desaparecido, mas algo novo surgia, uma chance de reconstrução, não apenas da pousada ou do patrimônio familiar, mas dos laços entre eles, quebrados havia tanto tempo. 2 semanas após a visita de Carlos Eduardo, Helena caminhava pelos corredores da pousada Almeida, observando os detalhes que sempre havia ignorado, as rachaduras nas paredes de pedra, o mobiliário antigo que precisava de restauração, as cortinas desbotadas pelo sol. A pousada estava fechada desde o falecimento de Antônio, e o silêncio ampliava a cada rangido do assoalho de madeira. Daniela apareceu na porta do salão principal, segurando uma pasta. Encontrei esses documentos no porão da casa. São registros financeiros da pousada dos últimos 5 anos. As duas sentaram-se em um dos sofás coloniais do salão. Ricardo havia voltado a São Paulo por alguns dias para resolver pendências no trabalho, prometendo retornar no final de semana. É pior do que imaginávamos, comentou Daniela, espalhando os papéis sobre a mesa de centro. A pousada tem operado no vermelho há pelo menos 3 anos. Papai estava injetando dinheiro das economias pessoais para mantê-la funcionando. Helena suspirou. Parte dela já sabia disso. Ele nunca admitiu que estávamos em dificuldades.
Sempre dizia que era apenas uma fase ruim do turismo na região. Mas não era só isso, continuou Daniela, mostrando outro documento. Olha isso. Carlos Eduardo vinha comprando todas as propriedades ao redor. O plano de desenvolvimento do resort dele depende deste terreno para ter acesso ao rio. Então é por isso que ele ofereceu tanto dinheiro, concluiu Helena. Sem esta propriedade, o projeto dele não vai para frente. Daniela assentiu. Você decidiu sobre o teste de DNA? Helena tirou do bolso um envelope. Fiz ontem. Os resultados saem em 2 semanas. Como se sente? Helena deu de ombros. Confusa. Com medo. Curiosa. Às vezes me pego olhando no espelho, procurando traços dele em mim. E se for verdade? Se ele for mesmo seu pai biológico? Não muda quem eu sou, respondeu Helena após um momento. Não muda quem me criou, quem me amou todos esses anos. As duas ficaram em silêncio, até que Helena levantou-se e caminhou até a janela. Sabe, tenho pensado muito no que fazer com este lugar. Sei que parece loucura manter a pousada funcionando com os prejuízos, mas há algo aqui que me prende. Não é loucura, respondeu Daniela, aproximando-se. É o legado da família. Ontem, um dos antigos hóspedes, seu João Custódio, veio me visitar. Trouxe fotos de quando ficou aqui nos anos 80 com a família. Contou como este lugar marcou a infância dos filhos. Ele era aquele professor universitário que vinha todo verão, não era? Helena sorriu. Sim. E agora ele traz os netos. 3 gerações que passaram por aqui. Daniela olhou em volta, como se visse o lugar com novos olhos. Lembro de brincar escondida naquele armário quando chovia, apontou para um grande guarda-roupa no canto da sala. E das histórias que vovó contava à noite, naquela cadeira de balanço. Exatamente, disse Helena, animando-se. Este lugar é mais que um negócio. É um repositório de memórias. De história. Mas como transformar isso em algo viável financeiramente? Helena abriu uma gaveta da escrivaninha e tirou um caderno. Tenho algumas ideias. O turismo tradicional está em baixa na região, mas o turismo de experiência está crescendo. Poderíamos transformar a pousada em um centro cultural, como mencionei antes. Manter alguns quartos para hospedagem, mas focar em oficinas, exposições de artistas locais, culinária regional. Daniela pegou o caderno, folheando as anotações da irmã. Havia esboços, cálculos, ideias anotadas nas margens. Você realmente pensou nisso a fundo, comentou, impressionada. É o que sei fazer, respondeu Helena com um sorriso tímido. Planejar, organizar. Você se subestima, disse Daniela. Sempre achei que você ficou aqui por comodismo. Agora vejo que ficou por amor. O som de um carro estacionando interrompeu a conversa. Pelas janelas, viram Ricardo descendo de um táxi, mais cedo do que o esperado. Achei que só voltaria no fim de semana, comentou Helena quando o irmão entrou. Mudança de planos, respondeu ele, colocando a mala no chão. Pedi demissão. As duas irmãs olharam-no, atônitas. Você fez o quê? Perguntou Daniela. Ricardo jogou-se em uma poltrona. Estava insatisfeito há anos. A morte do papai me fez repensar muita coisa. A vida é curta demais para passar 10 horas por dia em um escritório fazendo algo que detesto. E o que pretende fazer agora? Perguntou Helena. Ainda não sei. Mas pensei em ficar por aqui por um tempo. Ajudar com a pousada, talvez. Helena e Daniela trocaram olhares surpresos. Ricardo sempre fora o mais distante, o mais urbano dos 3. Na verdade, continuou ele, encontrei com Carlos Eduardo em São Paulo. Ele estava lá para uma reunião com investidores. Helena sentiu um aperto no peito. E conversamos. Sobre você, sobre o passado. Ele parece genuinamente interessado em conhecê-la melhor, Helena. E me mostrou os planos para o resort. Você está do lado dele agora? Questionou Helena, sentindo-se traída.
Não estou do lado de ninguém, respondeu Ricardo com calma. Só acho que deveríamos considerar todas as possibilidades. O projeto dele é impressionante, incluiria preservação ambiental, geração de empregos locais. E demoliria nossa história familiar, completou Helena. Não necessariamente, interveio Daniela, mostrando as anotações de Helena. Olha isso, Ricardo. Helena tem ideias para renovar a pousada, transformá-la em um centro cultural. Ricardo examinou o caderno, enquanto Helena observava, ansiosa. Isso poderia funcionar, admitiu ele finalmente. Mas exigiria investimento. De onde viria o dinheiro? Poderíamos vender parte do terreno, sugeriu Helena. A área dos fundos, que não usamos. Isso daria acesso ao rio que Carlos Eduardo tanto quer, mas preservaria a casa principal e os jardins. Ricardo considerou a ideia. Uma solução de compromisso. Não sei se ele aceitaria. Vale a pena tentar, insistiu Helena. Assim, mantemos o essencial e conseguimos capital para a renovação. Daniela, que estivera folheando mais documentos, de repente exclamou: me espera um pouco. Olha isso. Era uma planta antiga da propriedade. No canto, uma anotação à mão quase apagada, do porão sul e documentos SM. SM? Perguntou Ricardo. Sebastião Mendonça, respondeu Helena. O pai de Carlos Eduardo. Era sócio do vovô nos primeiros anos da pousada, antes da briga que separou as famílias. Então a história vem de antes, murmurou Daniela. Vamos ver esse porão. Os três dirigiram-se à ala sul da casa, pouco utilizada havia anos. Uma porta pesada de madeira levava a uma escada íngreme. Ricardo encontrou o interruptor, e uma luz fraca iluminou o ambiente empoeirado. No fundo do porão, um armário antigo trancado. Helena lembrou-se de uma chave que o pai guardava em seu chaveiro pessoal, marcada apenas com a letra OS. Quando finalmente abriram o armário, encontraram caixas de documentos. Contratos amarelados, fotografias antigas, cartas. Registros de uma parceria que havia sido esquecida ou deliberadamente ocultada por décadas. Isso muda tudo, disse Ricardo, examinando os papéis. A família Mendonça tem tanto direito a esta terra quanto nós. Não legalmente, argumentou Helena. Vovô comprou a parte de Sebastião. Está tudo documentado aqui. Sim, mas depois de forçá-lo a vender por uma ninharia quando ele estava à beira da falência, observou Daniela, lendo outro documento. Uma tática que, aparentemente, Carlos Eduardo aprendeu bem. Helena sentou-se no chão empoeirado do porão, cercada por fragmentos do passado familiar. As duas famílias sempre estiveram entrelaçadas, não é? No negócio, no amor. E na mágoa, completou Ricardo. Quanta história enterrada aqui. Enquanto subiam do porão, cada um carregando caixas de documentos, Helena sentia-se estranhamente leve. Como se conhecer a verdade, por mais complicada que fosse, já fosse um passo para a libertação. Acho que precisamos convidar Carlos Eduardo para uma conversa, disse ela finalmente. Sobre o passado, sobre o futuro. Sobre tudo. Ricardo e Daniela concordaram. Pela primeira vez em muitos anos, os três irmãos Almeida estavam unidos por um propósito comum, desvendar o passado para reconstruir o futuro. O escritório do Dr. Mendes estava silencioso quando Helena abriu o envelope com os resultados do teste de DNA. Ricardo e Daniela permaneciam ao seu lado, tensos. O advogado, que testemunhara tantos momentos cruciais da família Almeida, mantinha-se discretamente afastado, permitindo que os irmãos tivessem seu momento de privacidade. Helena leu o papel duas vezes, antes de passá-lo aos irmãos. As palavras técnicas e percentuais confirmavam o que, no fundo, já sabiam: Carlos Eduardo Mendonça era, sem sombra de dúvida, o pai biológico de Helena. Você está bem? Perguntou Daniela, segurando a mão da irmã. Helena assentiu lentamente. É estranho. Por um lado, é apenas uma confirmação de algo que já suspeitávamos. Por outro, é como se minha identidade tivesse mudado oficialmente hoje. Você continua sendo a mesma pessoa, afirmou Ricardo. O mesmo DNA que tinha ontem.
O mesmo sangue, mas não a mesma história, respondeu Helena. Agora sei que carrego em mim duas linhagens de famílias que se amaram e se odiaram por gerações. Dr. Mendes aproximou-se. O que pretende fazer agora, Helena? Primeiro, conversar com Carlos Eduardo. Ele tem o direito de saber. Depois, e bem, precisamos resolver a questão da propriedade. Encontramos documentos que mudam nossa perspectiva sobre a história das famílias. Os três irmãos haviam passado as últimas semanas explorando os papéis encontrados no porão. Descobriram que a rivalidade entre os Almeida e os Mendonça começara quando o avô de Helena, José Almeida, e Sebastião Mendonça eram sócios na fazenda que mais tarde se tornaria a pousada. Durante a crise econômica dos anos 60, Sebastião precisou de dinheiro para um tratamento médico da esposa e foi forçado a vender sua parte por um valor irrisório. Anos depois, quando os Mendonça tentaram recomprar a propriedade, José recusou-se terminantemente. A mágoa transferiu-se para a geração seguinte. Vocês estão considerando aceitar a oferta de Carlos Eduardo? Perguntou o advogado. Não exatamente, respondeu Ricardo. Estamos pensando em uma contraproposta. Na tarde seguinte, o carro de Carlos Eduardo estacionou em frente à mansão dos Almeida. Helena observava da janela, seu coração acelerado. Uma coisa era suspeitar que aquele homem era seu pai, outra, bem diferente, era ter a confirmação científica nas mãos. Márcia conduziu o empresário até a varanda dos fundos, onde os três irmãos aguardavam. No centro da mesa, os resultados do teste e os documentos encontrados no porão. Agradeço que tenham me convidado, disse Carlos Eduardo, claramente intrigado pela formalidade do encontro. Helena foi direta, e temos os resultados do teste de DNA. E também descobrimos algumas coisas sobre o passado de nossas famílias. O empresário empalideceu levemente ao ver os papéis sobre a mesa. Quando Helena lhe entregou o resultado do exame, suas mãos tremeram de leve. Então é verdade, murmurou ele, a voz embargada. Sempre soube, no fundo, mas ver assim. Como se sente? Perguntou Helena, observando-o atentamente. Carlos Eduardo levantou os olhos, marejados. Orgulhoso. Assustado. Arrependido por não ter estado presente. Aliviado por finalmente saber com certeza. Ele fez uma pausa. E você, Helena? Como se sente? Ainda estou processando. Por enquanto, só quero entender melhor quem sou. Ricardo interveio, mostrando os documentos antigos, e também descobrimos isso. A história da sociedade entre nosso avô e seu pai. O início da rivalidade entre as famílias. Carlos Eduardo examinou os papéis, sua expressão passando da surpresa ao reconhecimento. Meu pai falava sobre isso. Dizia que José Almeida havia roubado o futuro da nossa família. Nunca imaginei que houvesse registros tão detalhados. Parece que nossas famílias têm uma longa história de ressentimentos, comentou Daniela. E agora, ironicamente, estão unidas pelo sangue. Carlos Eduardo observou Helena longamente. Você tem os olhos da sua mãe. Sempre notei isso. Você a amava de verdade? Perguntou Helena. Sim, respondeu ele sem hesitar. Clara era, e extraordinária. Inteligente, determinada, livre. Nosso relacionamento foi complicado, errado em muitos sentidos, mas o sentimento era real. Por que nunca me procurou depois que soube que Antônio sabia a verdade? Medo, talvez. De ser rejeitado. De causar mais dor. E, sinceramente, também por covardia. Construir uma vida, uma imagem pública. Assumir uma filha de outro relacionamento traria consequências. Helena assentiu, compreendendo. Não podia julgar escolhas feitas décadas antes, em outras circunstâncias. Falando em consequências, continuou Ricardo, temos uma proposta para discutir sobre a propriedade. Pela hora seguinte, os três irmãos apresentaram sua ideia e venderiam a parte dos fundos do terreno, dando acesso ao rio que Carlos Eduardo precisava para seu resort. Em troca, além do pagamento pela terra, queriam uma parceria para transformar a pousada em um centro cultural que preservasse a história da região.
Seria uma forma de honrar o legado das duas famílias, explicou Helena. E de transformar uma história de rivalidade em uma de colaboração. Carlos Eduardo ouviu atentamente, fazendo perguntas ocasionais sobre aspectos financeiros e logísticos. Quando os irmãos terminaram, ele permaneceu pensativo. É um bom plano, admitiu finalmente. Precisaria adaptar o projeto do resort, mas é factível. E simbolicamente, e bem, seria uma forma de curar velhas feridas. Então temos um acordo? Perguntou Ricardo. Em princípio, sim. Meus advogados entrarão em contato com os detalhes. Carlos Eduardo voltou-se para Helena. E quanto a nós? Helena hesitou. Não espere que eu o chame de pai da noite para o dia. Antônio foi meu pai em todos os sentidos que importam. Mas estou aberta a conhecê-lo melhor, a entender de onde venho. Quando Carlos Eduardo se despediu, o sol começava a se pôr sobre a propriedade dos Almeida. Os três irmãos permaneceram na varanda, observando o horizonte em silêncio, cada um absorto em seus pensamentos. Acho que fiz a escolha certa, comentou Ricardo de repente. Ao pedir demissão. Por quê? Perguntou Daniela. Porque aqui é onde preciso estar agora. Ajudando a transformar este lugar. Ele sorriu. Além disso, já tenho algumas ideias para o centro cultural. Contatos do meu antigo trabalho que podem ser úteis. Daniela riu. Olha só, o executivo de São Paulo encontrando seu lado provinciano. E você? Perguntou Helena. Volta para Florianópolis? Daniela suspirou. Pedi um semestre de licença na universidade. Há um projeto de pesquisa sobre histórias orais da região que sempre quis fazer. Este parece o momento certo. Helena sentiu uma onda de emoção. Seus irmãos, que sempre pareceram tão distantes, tão desconectados da vida no interior, agora encontravam suas próprias razões para ficarem. É estranho, comentou, observando o céu que escurecia. Tudo isso começou com uma perda, com dor. E agora? Agora estamos encontrando novos caminhos, completou Ricardo. Juntos. No dia seguinte, Helena acordou cedo e dirigiu-se à parte mais antiga do cemitério municipal, onde Antônio havia sido enterrado, ao lado da esposa. Levou flores para ambos e permaneceu ali por um longo tempo, em silêncio. Você sempre soube quem eu era, disse finalmente, como se Antônio pudesse ouvi-la. E mesmo assim, me amou, me criou como sua. Nunca esquecerei isso. Ao levantar-se, notou uma figura familiar alguns metros adiante. Carlos Eduardo também trouxera flores para o túmulo de Clara. Seus olhares se encontraram à distância, e ambos a sentiram em um silencioso reconhecimento. Caminhando de volta para casa, Helena sentiu uma estranha paz. O passado continuaria ali, com suas complicações e mágoas. Mas o futuro, e aquele que ela construiria com seus irmãos, e talvez com seu recém-descoberto pai biológico, parecia mais claro, mais aberto a possibilidades. Somos mais do que nosso sangue, pensou, lembrando-se de algo que Antônio costumava dizer. Somos as escolhas que fazemos a cada dia. E naquele momento, Helena escolhia olhar para a frente, sem esquecer de onde vinha, mas sem deixar que o passado determinasse quem ela poderia se tornar. 6 meses depois, a antiga pousada Almeida estava irreconhecível. Os operários trabalhavam nas obras de renovação desde o amanhecer, transformando o espaço segundo o projeto que Helena, Ricardo e Daniela haviam desenvolvido juntos. A parte dos fundos do terreno já pertencia oficialmente à construtora Mendonça, e a obra do resort avançava em ritmo acelerado do outro lado da cerca. Helena caminhava pelo jardim recém-restaurado, supervisionando o plantio de novas espécies nativas, quando viu o carro de Carlos Eduardo estacionando. Nos últimos meses, ele se tornará uma presença constante, não apenas pelos negócios, mas pelo interesse genuíno em participar da vida de Helena. O pedreiro disse que as paredes da galeria estarão prontas até o final da semana, comentou ele, aproximando-se. Ótimo, respondeu Helena. Conseguimos confirmar a exposição de abertura com aquele fotógrafo que documentou a história das fazendas de café da região. Carlos Eduardo observou o movimento dos trabalhadores. Nunca imaginei que estaria envolvido em um projeto assim.
Helena sorriu. Um empresário da construção civil investindo em um centro cultural? Realmente não combina com sua imagem. E um resort que preserva parte da mata ciliar também não era meu estilo, brincou ele. Acho que estou ficando sentimental com a idade. Ou talvez seja sua influência. O relacionamento entre eles havia evoluído lentamente. No início, encontros formais para discutir a parceria comercial. Depois, almoços esporádicos, onde conversavam sobre livros, música, o passado. Carlos Eduardo contava histórias sobre Clara que Antônio nunca compartilhara. E Helena, aos poucos, permitia-se conhecer o homem por trás do sobrenome, para além do rótulo de o pai biológico. Ricardo ligou hoje cedo, comentou Helena, enquanto caminhavam pelo jardim. O contrato com a Secretaria de Cultura do Estado foi aprovado. Teremos financiamento para os 2 primeiros anos do programa educacional. Ele tem se revelado um excelente captador de recursos, observou Carlos Eduardo. Quem diria que aquele executivo de multinacional tinha alma de produtor cultural? Helena riu. As pessoas sempre nos surpreendem quando têm a chance de mostrar quem realmente são. Ao dizer isso, ela pensou em Daniela, que agora morava em uma das casas restauradas da propriedade, coordenando seu projeto de pesquisa. Sua irmã, antes tão desconectada da cidade natal, agora registrava as memórias dos moradores mais antigos, documentando uma história que, de outra forma, se perderia. Gostaria de te mostrar algo, disse Carlos Eduardo, indicando seu carro. Helena acompanhou-o, intrigada. No porta-malas, uma caixa de madeira antiga. Encontrei isso entre as coisas do meu pai, explicou ele. São documentos, fotografias, cartas e da época em que ele e seu avô eram amigos, antes da briga. Os dois levaram a caixa para a varanda da casa principal. Helena abriu-a cuidadosamente, revelando fotografias amareladas pelo tempo em 2 homens jovens sorrindo à frente do que um dia se tornaria a pousada, famílias reunidas em um piquenique à beira do rio, crianças brincando nos mesmos jardins que agora eram restaurados. Eles eram realmente próximos, comentou Helena, examinando as imagens. Como irmãos, segundo meu pai. Em algum momento, esquecemos isso. A mágoa de uma geração transformou-se no ódio da seguinte. Helena encontrou uma carta, escrita à mão pelo avô que nunca conhecera. O papel estava frágil, as letras desbotadas, mas ainda legíveis. Era um pedido de desculpas, nunca enviado, a Sebastião Mendonça. José Almeida expressava arrependimento pela forma como a sociedade terminara, pelo valor injusto que pagará pela parte do amigo. Ele se arrependeu, murmurou Helena, emocionada. Mas nunca conseguiu dizer isso. Orgulho, talvez, sugeriu Carlos Eduardo. O mesmo orgulho que impediu meu pai de aceitar quando seu avô, anos mais tarde, ofereceu renegociar. Helena sentiu o peso daquelas gerações de mal-entendidos e oportunidades perdidas. É triste pensar em quantos anos todos perderam por não conseguirem simplesmente conversar. Mas o ciclo foi quebrado, observou Carlos Eduardo. Por você, por seus irmãos. Um chamado da obra interrompeu a conversa. Um dos engenheiros precisava da aprovação de Helena para uma alteração no projeto da biblioteca comunitária que ocuparia a antiga recepção da pousada. Quando voltou, Helena encontrou Carlos Eduardo olhando fixamente para uma fotografia específica. Nela, uma jovem Clara, e que não devia ter mais de 20 anos, sorria ao lado de Antônio, recém-casados. Ela era feliz com ele, comentou Carlos Eduardo, uma nota de tristeza na voz. Acho que sim, respondeu Helena suavemente. Pelo menos no início. As histórias que ouvi e eles se amavam. E então eu apareci e compliquei tudo. Helena sentou-se ao lado dele. Mamãe fez suas escolhas. Papai, e Antônio, também. E agora, nós fazemos as nossas. Carlos Eduardo assentiu, devolvendo a fotografia à caixa. Seu pai era um homem melhor do que eu. Criar a filha de outro homem, sabendo a verdade, e isso exige um tipo de coragem que não sei se eu teria. Ele tinha seus defeitos, admitiu Helena. Era teimoso, às vezes duro. Mas sim, ele foi corajoso à sua maneira. À noite,
quando Ricardo e Daniela voltaram, Helena mostrou-lhes a caixa de Carlos Eduardo. Os três passaram horas explorando aqueles fragmentos do passado familiar, completando peças de um quebra-cabeça que jamais estaria inteiramente montado. Precisamos incluir isso na exposição permanente do centro, sugeriu Daniela. A história das duas famílias, a separação, a reunião. É um microcosmo da história das famílias tradicionais do interior paulista. Você sempre transformando tudo em material acadêmico, brincou Ricardo, mas havia admiração em seu tom. Helena observava os irmãos, maravilhada com a transformação dos últimos meses. Ricardo, antes tão absorto em sua carreira corporativa, agora dedicava-se à gestão do futuro centro cultural com a mesma eficiência que antes reservava para relatórios financeiros. Daniela, que passara anos construindo uma vida distante da família, agora ajudava a preservar suas raízes, documentando histórias que, de outra forma, se perderiam. Sabem o que é engraçado? Comentou Helena. Precisamos perder papai para realmente nos encontrarmos como família. E para você encontrar outro pai, acrescentou Ricardo. Como está esse relacionamento? Helena refletiu por um momento. Estranho. Bom. Complicado. Estamos nos conhecendo, respeitando nossos limites. Ele entende que nunca terá o lugar que Antônio ocupou na minha vida, e eu entendo que ele realmente quer fazer parte dela agora. E quanto a Mariana e Gustavo? Perguntou Daniela, referindo-se aos filhos legítimos de Carlos Eduardo. Já conheceu seus meio-irmãos? Ainda não. Mas Carlos Eduardo diz que eles estão curiosos. Principalmente Mariana. Ela é médica em Campinas, tem quase minha idade. A conversa foi interrompida pela chegada de Márcia, a governanta, anunciando que o jantar estava servido. A velha sala de jantar da mansão, antes tão formal e silenciosa nos últimos anos de vida de Antônio, agora ecoava com conversas animadas e projetos para o futuro. Na manhã da inauguração do Centro Cultural Almeida Mendonça, 3 meses depois, Helena acordou antes do sol nascer. Vestiu-se cuidadosamente e dirigiu-se ao escritório que fora do pai. O retrato de Antônio havia sido transferido para o hall principal do centro, mas ela ainda sentia sua presença naquele cômodo. Hoje é o grande dia, pai, disse em voz baixa. Acho que você estaria orgulhoso. Ou talvez achasse que enlouquecemos, transformando a pousada em um centro cultural. Ela sorriu com a ideia. Mas acho que você entenderia. Estamos preservando seu legado, só que de uma forma diferente. Horas mais tarde, quando os convidados começaram a chegar para a cerimônia de inauguração, Helena observava com satisfação o resultado de meses de trabalho. A antiga pousada mantinha seu charme colonial, mas agora abrigava galerias de arte, uma biblioteca comunitária, salas para oficinas e um pequeno museu dedicado à história da região. Carlos Eduardo chegou com sua esposa, Teresa, e os filhos, Mariana e Gustavo. Era a primeira vez que Helena encontrava sua outra família. Houve um momento de constrangimento inicial, logo dissipado pela animação da ocasião. Então você é a famosa Helena, disse Mariana, aproximando-se. Papai fala muito de você. Helena sorriu, notando traços de Carlos Eduardo no rosto da meia-irmã. Espero que coisas boas. Principalmente sobre como você transformou este lugar. É realmente impressionante. Ricardo, assumindo seu papel de diretor do centro, logo envolveu a todos em uma visita guiada, mostrando com orgulho cada detalhe do projeto. Na galeria principal, a exposição O Duas Famílias, uma história o contava, através de fotografias e documentos, a saga dos Almeida e dos Mendonça. Quando chegou o momento do discurso inaugural, Helena surpreendeu a todos chamando Carlos Eduardo para acompanhá-la ao palco improvisado no jardim. Este centro representa mais do que a preservação de um patrimônio arquitetônico, disse ela aos presentes. Representa a transformação de uma história de rivalidade em uma de colaboração. De ressentimento em reconciliação. Carlos Eduardo, visivelmente emocionado, acrescentou algumas palavras: as escolhas que nossos antepassados fizeram moldaram nossas vidas de maneiras que jamais poderíamos imaginar. Hoje, escolhemos escrever um novo capítulo. Mais tarde,
Quando os convidados passeavam pelo centro recém-inaugurado, Helena encontrou um momento de solidão no antigo quarto que fora seu na mansão. Pela janela, podia ver o movimento no jardim, as pessoas explorando o espaço, os sorrisos, a música. Do outro lado da propriedade, as obras do resort continuavam, seguindo um cronograma cuidadosamente planejado para minimizar o impacto ambiental. Daniela entrou silenciosamente, sentando-se ao lado da irmã. No que está pensando? Em como a vida dá voltas, respondeu Helena. Há um ano, estávamos aqui para o velório do papai, brigando por causa do testamento. Agora você tem um novo pai, 2 meio-irmãos, um centro cultural para administrar, e Ricardo e eu voltamos para ficar, completou Daniela com um sorriso. Quem poderia prever? Helena abraçou a irmã, sentindo uma gratidão profunda. Apesar da dor, das revelações, das mudanças, eles haviam encontrado um caminho, e não para apagar o passado, mas para transformá-lo em algo novo e significativo. Algumas raízes precisam ser expostas para que novas árvores possam crescer, disse Helena, lembrando-se de algo que seu pai costumava falar sobre o jardim que tanto amava. E ao olhar para o futuro que se desenhava à sua frente, um futuro construído sobre fundações antigas, mas com uma arquitetura inteiramente nova, e Helena sentiu que, finalmente, aquelas raízes encontravam solo fértil para florescer.